Oi, pessoal. Hoje a prof quer explicar um pouquinho para vocês, relembrar para vocês em relação à unidade, dezena e centena, tá? Daí a prof vai também dar uma pincelada para vocês, introduzir o que vocês já sabem, com certeza, né? Em relação à unidade de milhar, tá bom? Então, aqui a prof tem alguns números, certo? 315, 823, 94, 72, 7 e 120, ok? Vou colocar esses números nas casinhas que a gente é acostumado a falar, tá? Vou usar aqui o termo casinha, mas a gente chama isso aqui de ordem, tá? Cada lugarzinho desses aqui a gente chama de ordem, que nós vamos ver provavelmente nos próximos dias aí a prof vai estar conversando com você sobre isso. Então, vou pegar o 315, certo? Quem ocupa o lugar das unidades no 315? O 5, ok? Quem ocupa o lugar das dezenas? O 1. E quem ocupa o lugar das centenas? O 3, ok? Então, nós temos aqui 315. O que que eu tenho? 5 unidades, uma dezena. O que que é essa dezena aqui? É um grupinho de 10, tá? Eu tenho um grupinho de 10 aqui. E o que que é a centena? Tenho 3 centenas, eu tenho 3 grupinhos de 100. Então, vocês estão acostumados a fazer, essas semanas que a prof deu alguma coisa semelhante, o que que vocês fazem lá? O que que é o 5? O 5 é 5, certo? O que que é o 1? Quanto que vale o 1? O 1 vale 10. O 1 aqui na dezena, ok? E o 3 aqui na centena vale quanto? O 3 aqui na centena vale 300. Então, se eu somar 300 mais 10 mais 5, eu vou ter o 315. O que que a gente chama isso? Tá? A gente chama isso, vocês começaram a ver isso acho que lá desde o segundo ano. O que que a gente chama isso? A gente chama isso de composição e decomposição de numerais, tá? Na verdade, aqui a gente fez uma decomposição de numerais. Uma maneira de decompor esses numerais, de separar ele em partes, tá? E ao mesmo tempo a gente fez a composição desse numeral também. A gente compôs ele, a gente descobriu qual era o número, tá? Então, agora, vou pegar outro número, 823. Quem eu vou colocar na casa das unidades? O 3, né? Quem vai na casa das dezenas? O 2. E quem vem na casa das centenas? O 8. Pessoal, aqui a prof tá falando com vocês em uma linguagem que vocês entendam, tá? A prof tá dizendo casa, mas existe uma outra nomenclatura que a gente chama, um outro nome essas casas, que a prof vai estar falando com vocês mais no decorrer dos dias aí, tá? Mas só para vocês entenderem, a gente não fala a vida inteira casa, tá? Ela tem as unidades, ela tem um nome correto, é a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. E aqui a ordem da unidade de milhar, tá? Então, a prof tá falando em casinha para vocês irem relembrando e se habituando com isso, tá? Vamos fazer a decomposição do 823. Como é que eu vou decompor ele? O 3 vale 3. O 2 tá na dezena, vale 20. O 8 tá na centena, vale 800, tá? Então, vou fazer o contrário agora. Se eu somar, né? Se eu fazer a composição, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu vou ter 800 mais 20 mais 3, que vai dar o 823. Isso é compor o número, tá? E ali a gente decompôs o número.
Certo, pessoal? Tá? Então, vou pular aqui pro 120, tá? Então, o 120, eu vou ter unidades? Não. Eu vou ter dezenas? 2. Eu vou ter centenas? 1, tá? Esse 120 aqui vai ser o quê? Vai ser 100 mais 20 e mais 0, que eu não tenho unidades, tá? Que vai ser igual a 120, certo, pessoal? Então, para vocês relembrarem um pouquinho de unidade, dezena e centena, tá? Na casinha das unidades, eu só posso ir até 9. Na casinha das dezenas, também, só até 9. Lembram? No momento que faz grupinhos de 10, eu tenho que subir para a próxima casinha, tá? Então, é um pouquinho assim para vocês relembrarem a questão das dezenas. E a prof tem mais uma coisinha para mostrar para vocês aqui. Lembram disso aqui? Trabalhei com vocês esse ano, né? Lá no início do ano, a prof trabalhou com vocês. Lembram o que é isso aqui? O que representa isso aqui? O cubinho. A unidade, muito bem. E isso aqui o que representa? Representa a dezena, o grupinho de 10. Se vocês contarem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então, é um grupinho de 10. Pensem comigo aí. Se eu tiver duas barrinhas, quanto que eu vou ter? Pensem aí. Eu vou ter 20, né? Então, duas dezenas são 20. Eu acho que essa semana aí que passou, vocês têm atividade, tem atividades quanto a isso, tá? E se eu tiver 3? Vou ter 30, ok? Tá, pessoal? Então, só para vocês relembrarem, então, a unidade, a dezena e essa plaquinha aqui, ó. O que é essa plaquinha? A centena, né? Nesse quadradinho grande aí, nessa plaquinha, vocês vão ter o que ali? Vocês vão ter 100 quadradinhos desse pequenininho aqui, tá? Então, parte desse, no momento que eu tenho 10 desse, eu vou formar esse. No momento que eu tiver 10 desse aqui, eu vou formar esse aqui, tá? Só para vocês relembrarem e entenderem que vai ter atividades lá para vocês, tá? Eu vou formar um número aqui com o que eu tenho, tá? Só para vocês saber como que... Para vocês saberem como que é para fazer as atividades lá. Deixa eu virar o celular aqui para ficar melhor. Tomara que dê certo depois, tá? Olha só. Tá? Ó. Unidade, dezena. Certo? Vou pôr aqui a centena. Então, eu tenho aqui. Que número que eu vou formar aqui? Pensem aí comigo. Quantas unidades eu tenho? Quantos quadradinhos eu tenho? 4, né? Então, vou fazer lá, unidade, dezena e centena. Quantos quadradinhos eu tenho? 4. Ok? Que é os cubinhos, que representam a unidade. Quantas dezenas eu tenho? Quantas barrinhas eu tenho que estão representando as dezenas? 3. Então, eu coloco 3 lá na casinha. E quem tá representando a centena? Quantas eu tenho? Uma, né? A prof só tem uma aqui. Mas já dá pra mostrar pra vocês. Uma. Então, que número que eu formei aqui? Vamos lá. 134. Tá, pessoal? Então, para tirar algumas dúvidas de vocês, para vocês poderem fazer as atividades da última semana, qualquer coisa, chamem a prof. Tá certo, pessoal? Um abraço!